Saúde, estamos de volta. Nesse segundo bloco a gente vai falar de um assunto muito importante, discussão da nossa sociedade. Já há algum tempo se fala, mas esse assunto tem tomado mais corpo, tem tomado uma discussão interessante e a gente vai falar sobre isso, é a luta antimanicomial. Em fevereiro desse ano, o Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. É a luta contra os manicômios. É a luta contra algo que fez parte da nossa sociedade durante muito tempo, mas que a gente agora, de certa forma, está revendo essa condição de tratamento da saúde mental. Para falar sobre isso, a doutora Camila Fardim Gracelli. Acertei o nome? Isso mesmo. Bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? Obrigada. Alegria te receber aqui para falar de um tema tão importante. Faz parte, como eu disse, da discussão da nossa sociedade, como a gente trata de uma certa forma, a nossa própria saúde mental, né? Exato. E tem pessoas que têm uma necessidade maior do que outras, né? E esses são os que a gente chama, então, dos pacientes psiquiátricos ou os pacientes da saúde mental. E aí, quando a gente fala de manicômios, a gente pode falar de uma forma até pejorativa dos antigos hospícios, é isso? Isso. Manicômio não é uma palavra utilizada há muitos anos. Mas elas começaram assim, hospícios, depois manicômios, depois ela evoluiu para hospitais psiquiátricos. Colônias. Colônia, exatamente. E evoluiu e findou em hospitais psiquiátricos. Mas é engraçado que o manicômio não é usado, mas a luta antimanicomial ficou, né? É porque, além de manicômio ter sido referido como um lugar, ele também pode ser usado como um adjetivo. Eu dizer o que o outro tem que fazer para cuidar da saúde dele pode ser encarado como uma lógica manicomial. Então, a luta antimanicomial também tem a ver com isso, de não sermos nós a dizer para o doente da saúde mental o que ele deve fazer para melhorar. Ele também tem que ter autonomia para, em alguma medida, dizer o que ele quer e o que ele pode fazer. Que discussão, que fio da navalha, né? Que fio da navalha, porque se a gente pegar relatos de famílias que cuidam de pacientes em casa e relatam crises, e relatam problemas tão graves, a gente vai poder também ter uma musculatura de argumentos suficientes para combater tudo isso, né, doutora? Não? As famílias sofrem muito, elas sofrem tanto quanto os pacientes da saúde mental. Não é fácil, é uma situação super complexa. Existem pacientes que são bem inseridos na sociedade, que trabalham, que convivem bem, e outros que demandam outro tipo de atenção. Mas para as famílias sempre é muito pesado. E é muito comum a gente ver as famílias assim, pedindo para que aquela pessoa seja internada, pelo menos por alguns dias, para dar uma folga para a família. Mas isso não é algo que cabe ao governo, né, e aos poderes fazer, né? A família precisa de ajuda. Então, nesse caso, o governo precisa também ajudar as famílias a cuidar dos seus pacientes. Eu acho que esse debate tem que ser colocado mesmo, né, para que as decisões sejam claras, que sejam bem analisadas e que a gente entenda o que está sendo feito com relação a isso. Porque se pegar, por exemplo, São Paulo, onde eu vivo, eu moro no centro de São Paulo, tem um problema sério lá com relação à Cracolândia, uma droga nova chamada K9, que tem feito um estrago, principalmente com crianças e adolescentes. E aí se discute muito a internação compulsória. É uma discussão, é algo que está sendo colocado ali como pano de fundo de uma solução. Tudo isso tem que ser falado, tem que ser comentado junto também com a luta antimanicomial? Precisa, porque, na verdade, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais temos outros olhares sobre o mesmo assunto, é possível construir um conceito, uma forma de tratamento, e para cada família e cada paciente, como que eles individualmente vão conseguir superar essa dificuldade que está posta na vida deles. Sim. Quando a gente fala do que já não existe ou não deve existir, os manicômios, as colônias, os hospícios, a gente também está colocando nesse mesmo bojo aí as clínicas que existem nas capitais e grandes cidades brasileiras, clínicas mesmo de tratamento para pessoas com problemas de saúde mental, ou não? É outra coisa? É quase a mesma coisa. É porque a luta antimanicomial ela vai atingir especialmente a esfera pública.
e as clínicas são de ordem particular. Mas fato é que a gente vai encerrando com a luta antimanicomial a necessidade de internação, ou seja, a exclusão daquela pessoa do convívio social. As clínicas, elas funcionam muito similar ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é da esfera municipal, onde os pacientes são atendidos durante o dia e voltam para sua casa à noite. Nós clínicas têm mais essa função também, só que elas são de esfera pública, particular. E caras. E caras. Muito caras. São caras. Imagino que deve ter uma luta grande de um lobby de pessoas aí da indústria de atendimento médico que vai lutar contra esse fechamento, né, doutora? Porque deve ter muito dinheiro envolvido nisso aí, porque essas internações são tão caras. A grande questão, Fernando, da dificuldade da saúde mental é que ela depende de uma subjetividade. Ela não depende exclusivamente de uma droga que faça efeito. Eu vou ter a necessidade de medicamentos, mas eu preciso esperar uma resposta subjetiva do paciente àquele medicamento. Então, eu, funcionária, né, trabalho na saúde mental, eu não consigo prever quando que um paciente vai sair da crise. Então, essa é uma dificuldade dentro da saúde mental. Por mais que a gente possa ter lobby e medicamentos caros, não é um tratamento que eu consigo indicar assim, aonde está a cura. A gente não trabalha com a perspectiva de cura, eu trabalho sempre com a perspectiva de estabilização. Sim, e se a gente coloca o ambiente em que ele está, na clínica, que pode ser uma clínica cara, uma clínica dita sofisticada, por mais sofisticada que seja a clínica, e o ambiente vai ser diferente da casa dele, né? Vai ser diferente, porque às vezes é dentro da casa dele que está acontecendo a situação que o deixa mais adoentado, atormentado. Então, nesse sentido, ele passar uma temporada, às vezes, numa clínica, que seja em regime de dia, passa o dia e volta para casa à noite, ela tem muito benefício para dentro do paciente da saúde mental. Sim, sim. E antes da gente chegar para falar especificamente sobre como é que juridicamente, politicamente está essa luta antimanicomial, eu queria falar um pouco sobre a questão de Minas Gerais, né? Minas Gerais nessa luta como referência brasileira, né? Não é à toa, né? Nós tivemos aqui Barbacena, né? A origem da expressão trem de doido, né? Trem de doido. Trem de doido. Colocavam os doidos de Belo Horizonte dentro do trem para eles ficarem em Barbacena. Ali, no caso, naquela época, eram internações de longa permanência, que não havia perspectiva também, e não havia perspectiva de alta, eles ficariam lá, né, como asilos. Tem um livro do meu querido amigo Irã Firmino, Os Porões da Loucura. Isso. Um livro que também virou um ícone nessa... Quase a luta, né? Que mostrou isso, né? Mostrou o que era aquilo ali, né? Comparado até com campos de concentração nazistas, né? Sim. É importante sempre a gente olhar, primeiro que foi muito brutal, mas se a gente olhar com o olhar daquela época, não haviam perspectivas de tratamento. Então, quando a gente olha hoje para trás, a gente consegue criticar com alguma autoridade. Mas olhando lá, quando eles foram construídos, a perspectiva de tratamento era nula, porque o conhecimento sobre o adoecimento mental também era muito precário. Sim, mas hoje a gente tem uma discussão até mais ampliada, até com relação ao tratamento de choque, por exemplo, né? Queria saber sua opinião sobre isso, mas também queria colocar que já é algo que se discute, tem uma corrente que trata favoravelmente, né? Outra que condena, mas tem bons argumentos dos dois lados. Aliás, toda vez que a gente estiver falando de subjetividade, nós vamos ter bons argumentos de dois lados opostos. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está sempre falando de subjetividade? Sempre, sempre. E aí Minas, né, como você havia me perguntado, Minas sempre esteve à frente do Brasil em termos do cuidado com a saúde mental. Antes de existir as diretrizes da lei antimanicomial de 2001, em Belo Horizonte nós já tínhamos serviços substitutivos, que eram e são até hoje os serviços nos quais os pacientes são atendidos fora do hospital. Antigamente, antes da lei antimanicomial, o tratamento era hospitalocêntrico, o centro era o hospital.
Então, o tratamento de internação era dentro do hospital, o de hospital dia também e ambulatório, né, que o paciente vai uma vez por mês. Com a luta antimanicomial, progressivamente os leitos vão reduzindo em hospitais e esse tratamento passa a ser municipal. Então, o paciente vai ao CAPS ou ao posto de saúde, ou durante o dia, ou ele faz o tratamento ambulatorial lá. E ao hospital psiquiátrico ficou reservado o local de internação em situações de crise, exclusivamente crise. Sim, sim. Isso muda... Muda muito. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque aí a gente pega esse doente da saúde mental, que era excluído anteriormente, e a gente coloca ele dentro da sociedade, ele faz parte da sociedade, assim como todos nós fazemos. E nós temos que dar conta de cuidar deles. Simples assim, difícil Não assim. Não simples assim, mas difícil sim, exatamente. Eu convivi muito com essa realidade na minha adolescência. Eu tinha um tio-avô que ficou internado durante muitos anos, o resto da vida dele na clínica Serra Verde, indo para Confins. E eu passava todos os domingos, nas manhãs de domingo, visitando junto com meu pai o nosso tio Vavá. E eu convivia, fiquei amigo de pessoas, até adolescentes também, tinha pessoas quase da minha idade que estavam ali internadas. Eu olhando para trás, vendo aquela realidade que eu vivi durante tanto tempo, doutora, é muito difícil imaginar que aquelas pessoas todas tivessem aquele mesmo cuidado ali da clínica, que também não era grandes coisas, na família. Porque elas precisavam estar ali, porque meu tio, por exemplo, não era possível que ele ficasse. A gente não conseguiria, a família do meu avô não conseguiria dar esse tratamento. Ele tinha que estar internado. É uma situação muito complicada, muito complexa. Por isso que, dentro da política do governo, uma delas é que o CAPS possa ter auxílio para as famílias. Na diretriz não está escrito que tipo de auxílio. Mas as famílias precisam ser atendidas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam receber informação de o que fazer, como fazer, porque esses pacientes não serão mais reclusos. A lei antimanicomial tem mais de 20 anos. Então, as famílias precisam E agora ela chega num momento importante. Agora ela chega num momento importante. Depois de 20 anos, ela chega, ela vai ser executada. Na verdade, o que vai ser executado agora vão ser a finalização dos hospitais de custódia, que também são conhecidos como manicômio judiciário, ou seja, aquele paciente da saúde mental que cometeu um tipo de crime. Ele recebe uma sentença judiciária e ele precisa ser internado num hospital. Na verdade, ele fica num certo tipo de presídio, que é o hospital de custódia. Neste hospital ele será tratado, mas ele não é livre lá. É diferente do hospital psiquiátrico, onde ele vai receber o tratamento e vai embora para casa. Nesse caso, ele está cumprindo a pena dele dentro de um hospital de custódia. Então, a decisão que aconteceu semana passada foi essa, de colocar um fim na existência dos hospitais de custódia. Sim, mas o caminho que se enxerga no horizonte, a gente vê o quê? Falando sobre clínicas, a própria Serra Verde, a Pinel, Raul Soares, Santa Maria... A gente vê na esfera pública uma desassistência ao doente mental. Porque é isso que foi acontecendo, né? A redução dos leitos... Essas clínicas vão deixar de existir? Essas clínicas vão... Eu acho que essas clínicas vão permanecer, porque ainda existirão as pessoas com condições financeiras para usufruir das clínicas. Mas o que aconteceu com a finalização dos hospitais psiquiátricos, que eles ainda estão finalizando, né, a redução de leitos deveria ser compatível com o crescimento da rede de atenção substitutiva. Só que os leitos foram reduzidos, os pacientes saíram do hospital, mas essa rede ainda não é volumosa o suficiente para acolher toda a população da saúde mental. Então, a grande crítica é essa. O SUS não está preparado, em termos de volume, para acolher os pacientes da saúde mental. O paciente da saúde mental é um paciente que ficará em tratamento para sempre. Né? É diferente de uma doença orgânica, que ele é curado e ele vai embora. Ele vai estar sempre acessando aquele serviço. E quando a gente coloca também nessa conta a população de rua... A gente aumenta muito essa conta, né? Esse cobertor curto do SUS, né? Mas as clínicas do Estado,
né? Raul Soares é estadual? Galba Veloso? O Galba Veloso e o Raul Soares, eles são estaduais. Sim. Exatamente. Como é que fica a situação nesse caso? Como elas são hospitais, como são hospitais psiquiátricos, eles estão dentro da política de redução de leitos. Então, há pouco tempo, o Galba Veloso foi fechado, então permanece o Instituto Raul Soares. E como é que a senhora se divide, como é que a senhora, dentro desse mundo de subjetividades, como é que a senhora consegue equilibrar esses pratinhos aí dessa discussão tão importante? Você falou a palavra certa, eu fico dividida. Porque, por um lado, é importantíssimo, por exemplo, que a gente tenha redução de leitos psiquiátricos e que chegue ao fim os hospitais de custódia. Mas, por outro lado, a gente observa uma desassistência ao paciente. E, na verdade, tudo isso existe para o paciente, né? Então, ele que precisa ser assistido, né? O fim dos hospitais de custódia vai fazer uma pressão em cima do governo para que ele aumente a rede de atenção substitutiva. Esse é um dos objetivos do fim dos leitos psiquiátricos. Mas isso precisa acontecer. E como foi marcado pelo CNJ, para que isso aconteça no ano que vem, isso talvez não aconteça dentro desse prazo, né? Então, a minha preocupação como profissional da área da saúde é com os pacientes. Sim, sim. E aí, quando a gente fala de hospitais, a gente não está falando de clínicas. Não estamos falando de clínicas. Que são aquelas caras, que são aquelas que apenas uma parcela da população vai ter acesso, né? Aí a família que tem acesso fala, não estou conseguindo segurar essa barra aqui, vamos ter que internar. Isso. E a internação, Fernando, em alguma medida ela é necessária quando o paciente está em crise. Porque quando o paciente está em crise, ele coloca em risco a vida dele ou a vida de outra pessoa. E às vezes uma crise dessa, com uma internação curta de alguns dias, soluciona o problema da crise. Mas é um paciente que vai permanecer em tratamento. Ele está sempre em observação e corre sempre o risco dele desestabilizar. Ele entra numa crise. Então a gente fica sempre monitorando, trabalhando junto, trabalhando perto, para que ele não entre nessa crise e não necessite de um acolhimento mais próximo, que é o que a gente chama de internação. Eu citei a Cracolândia de São Paulo, citei as drogas. Como é que a questão dessa luta antimanicomial lida com o crescente número de pessoas que têm, além da dependência química, a questão da saúde mental? Eu não sei como é que elas se misturam, né? Em alguma medida ela se mistura. A água fica turva, né? Fica turva para alguns pacientes. Então, assim, não são todos os pacientes usuários todas as pessoas usuárias de droga que são pacientes da saúde mental. Mas uma coisa é certa, o uso excessivo de drogas pode desencadear algum tipo de transtorno mental. Aí nós vamos ter dois problemas, né? Um paciente dependente de drogas e com um transtorno mental. Então, se é o caso da dependência de droga, isso pode ser cuidado fora dos hospitais psiquiátricos, porque a questão da abstinência é uma questão bem orgânica que um hospital geral ou uma clínica para dependentes consegue dar conta. Agora, a questão do transtorno mental é por uma vida inteira de cuidados. É diferente. E aí, por exemplo, o modus operandi lá, o modo de operação dessas clínicas, né? Principalmente essas mais populares, é ali do trabalho pesado, ali da enxada, ali de suor para diminuir a tensão, acabar com a abstinência, né? E que se a gente coloca o componente de saúde mental ali também, vamos ter um desequilíbrio grande, né? Explosivo, né? Explosivo. Eu já fiz algumas reportagens em clínicas assim, é um ambiente muito difícil, né? Pessoas que vão trocando experiências assim de consumo de perfume, de mertiolate, é uma coisa assim, inacreditável, como é que juntos eles começam a trocar ideias cada vez mais... De como fazer, como usar, como ter acesso. Então, a saúde mental ali está, assim, minimamente, assim, para falar por baixo, ela está comprometida, né? Embora talvez não tenha o que a gente classifica como transtornos mentais. Sim. Né? Sim. Transtornos mentais são psicoses graves. Pode ter ou não. Esquizofrenia. Sim. Pode ter ou não. Sim, sim. Mas realmente eu somar o usuário de droga com transtorno mental é uma mistura explosiva. Doutora, não dá uma sensação de estar enxugando gelo
quando a senhora olha a dimensão, a grandiosidade desses problemas e, como a gente falou, o cobertor curto do SUS para olhar e também a falta de recurso que as famílias também têm? E toda vez que eu recebo esse tipo de expressão, Fernando, enxugando gelo, eu acho que ela funciona. Pelo seguinte, porque se eu não enxugar o gelo, aquilo tudo vai congelar, vai virar uma meleca danada. Então precisa sim trabalhar persistentemente, confiando que um dia aquilo tudo vai mudar. E para aquele paciente individual que a gente está atendendo, aquele atendimento, aquele acolhimento faz a diferença. Então a gente trabalha muito no 1 a 1, né? Tenta se abster de todos os problemas governamentais que existem dentro da assistência e cuida daquele paciente que veio nos procurar pedindo ajuda. É um jeito de olhar que mantém a gente lá, entende? Sim, que mantém a gente lá. Porque, na verdade, de alguma forma, com esse o problema está sendo resolvido, né? Para ele ali falta muito, mas pelo menos ele está tendo esse suporte. E naquele dia. Então é uma ideia bem de tática do dia. Né? Na tática do dia eu vou fazer isto para aquele paciente específico. Sim, sim. E com relação às famílias, aí também tem todo um amparo necessário, um atendimento. As mães, principalmente, né? Como sofrem as mães, né? As mães sofrem. Às vezes, os técnicos, né, que é como a gente chama, todo mundo que trabalha dentro da saúde mental, às vezes não tem muita paciência com as famílias, mas as famílias estão sofrendo muito, porque aquele paciente com dificuldades, ele está dentro de casa. Então, são dificuldades, por exemplo, do tipo, não pode ter nenhum tipo de faca dentro de casa. Ou, tudo que tiver ponte aguda tem que ser trancado a chave tem que ficar com a mãe. Então, isso é uma dificuldade real em muitas famílias, mas isso por si só não justificaria eu ter que manter um paciente internado. Então, você vê que é complexo, eu tenho que ajudar a família a lidar com aquilo. Sim, sim. Não, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E pessoas de diferentes idades, né? Eu estou falando do paciente, né? Ele não existe uma idade específica, ou mais predominante, né? Não, mas geralmente quando a gente está falando de esquizofrenia, nós vamos ter jovens adultos tendo a sua primeira crise. Então é muito comum que tudo caminhe bem na vida daquela pessoa, mas assim, no final da adolescência, início da vida adulta, rompa uma primeira crise. Por volta dos 19, 20, 21 anos, ali é uma idade crítica para acontecer uma primeira crise. E uma vez tendo uma primeira crise, aí ele passa a ser, então, o que a gente chama de um paciente da saúde mental e vai precisar de um olhar diferenciado. Sim, tem alguns casos também de casos na família, até a questão genética, hereditária. Tem estudos sobre isso, embora não sejam conclusivos. Mas é sabido que a gente vai ter lá um componente de 20% de hereditariedade, que é pouco, ok, então não responde a todos os casos, mas dá um indício de alguma coisa. Sim, sim. É uma luta. É uma luta. De todo dia, porque a vida é todo dia mesmo, né? Acho que a gente contribuiu com essas explicações, com essas informações, mas acho que esse debate ele precisa ser mais ampliado, né? Preciso que tenha mais reportagens, é preciso que as pessoas entendam essa dualidade, né, do problema, né, doutora? Precisa de ter mais informação, mais rodas de conversa, mais reportagem, especialmente assim para as famílias sentirem que elas não estão sozinhas. Né? Quando a família acolhe aquele seu paciente, então as coisas ficam menos difíceis para eles, porque a família muitas vezes demora muitos anos para aceitar e entender que ela vai precisar cuidar daquele indivíduo de forma diferenciada. E de uma forma geral, essa luta, ela está muito polarizada ou ela segue equilibrada, como a senhora foi hoje aqui, como a senhora se posicionou, dividida entre os dois lados? Ela segue com esse equilíbrio? Ela segue muito mais para dentro da ideia da luta antimanicomial, ou seja, a extinção dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais de custódia, o aumento da rede de atenção substitutiva do que qualquer outra ideia. Sim. Caminhando junto com as famílias. Junto com as famílias. É o melhor. Tá
Tá bom. Doutora Camila Fardim Gracelli, obrigado, tá? Obrigada Boa a sorte, você. sucesso. Gostei muito da nossa conversa. Tudo de bom. Valeu. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. Nosso programa de hoje fica por aqui, mas a gente também volta por aqui. Nosso WhatsApp aí para suas... Caiu o quê? Caiu aqui. Caiu. Ah, tudo bem. Deixa eu ver o que caiu. Caiu o foi só o microfone. microfone. Tá bom. Mas também já está terminando? Já acabou. Muito obrigado pela companhia. Olha o WhatsApp aí, 791-5990. Até a próxima, pessoal.